Vamos começar de novo. Um ideal de beleza branco, cisgênero e magro. Uma representação de feminilidade ideal. Uma boneca que é tudo, mas ao mesmo tempo não é nada. Para alguns, Barbara Millicent Roberts, também conhecida como a Barbie, envelheceu mal. Mas eu tenho um argumento que pode te fazer pensar o contrário. Criada em 1959, a Barbie surge como um ideal de beleza, mas, junto, ela traz uma leve pitada de feminismo ao dar à bela garota o emprego que ela quiser. Com o lançamento de Barbie, filme dirigido por Greta Gerwig e produzido por Margot Robbie, me vi pensando em como um pedaço de plástico pode ter tanta coisa a dizer. Como é possível uma boneca de medidas perfeitas carregar tanto em seus ombros? Como atribuímos diversas questões a esse corpo que é literalmente escultural? Como, após 64 anos, a Barbie ainda é tão relevante? E surpreendentemente, como é possível que todas as respostas para essas perguntas tenham a ver com a Marvel? Milhões de meninas vão crescer pensando que esta é a maneira correta de agir, que elas nunca poderão ser nada além de tolas e fúteis. You got into Harvard Law? What, like it's hard? Só não vai esquecer sobre quem é essa série. Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca, e eu não sei se eu de fato voltei a fazer vídeo, mas garanto que eu tenho algumas coisas pra falar sobre Barbie. Pegue a sua bebida rosa de preferência e vamos conversar. Hoje eu vou estar com um chazinho de hibisco, que eu juro que é meio rosa. Pode beber também um Guaraná Jesus, só essas bebidas rosas que eu conheço. Vamos fazer os biscoitos pros meninos. Vamos lá, Stacy. Estive esperando toda a vida pra você falar. Não tem nada relevante pra me dizer? Não me pergunte, sou apenas uma garota. Era março de 1959 quando Barbara Millicent Roberts chegou ao mercado infantil americano. Mas, antes de chegarmos ao lançamento da Barbie, precisamos falar da sua idealização. A ideia da boneca surgiu de Ruth Handler, esposa de Elliot Handler, criador da Mattel. Só que essa história de origem é um pouco mais complicada do que parece. Por volta de 1950, Ruth viu sua filha Barbara brincando com algumas bonecas de papel. Isso era bem comum antigamente, né? Porque boneca era cara, então o jeito mais fácil de você brincar com bonecas era tipo recortando revistas e coisas do gênero, né? A parte peculiar da brincadeira era que Barbara personificava características de uma mulher adulta, a figura do bebê. Isso despertou uma ideia em Ruth. Será que existe espaço no mercado para bonecas adultas? A presidente da fábrica de brinquedos Mattel apenas foi descobrir a resposta para essa questão anos mais tarde, em 1956, quando ela conheceu Build Lily, uma boneca de origem alemã fabricada pela Hauser. Eu posso estar falando todos os nomes errados. Vocês já sabem o modus operandi desse canal. Com proporções inspiradas em uma mulher adulta, Lily tinha uma pequena questão. Não era destinada ao público infantil. Como boneca, ela circulava no mercado desde 1955, mas enquanto personagem havia sido criada em 1952, para preencher as lacunas de um jornal. Suas histórias eram semi-pornográficas, colocando-a para perseguir homens ricos em busca de dinheiro e sucesso. Em outras palavras, ela era uma sugar baby, procurando por um sugar daddy. O que com certeza faria dela um ícone nos dias de hoje. Vamos ser sinceros, né? Quem não quer ser uma sugar baby? Apesar disso, Ruth ficou encantada com a boneca, o que a levou a comprar 3 em uma viagem para a Suíça, e não demorou muito para que a criadora utilizasse Lily como base para sua própria criação, a Barbie. Com o nome inspirado de sua filha, Bárbara, a boneca chegou às lojas oficialmente em março de 1959. De batom vermelho, tamancos pretos e maior listrado, a boneca era uma verdadeira novidade do mercado, uma vez que brinquedos direcionados a garotas eram em sua maioria bebês. Inicialmente, vendida por $3. $3. 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. A grande ideia por trás da Barbie não era vender diferentes versões da mesma personagem. Pelo contrário, a boneca era vendida nas versões loira ou morena, e a novidade ao seu redor era como podia trocar de roupas. Vendendo mais de 350 mil unidades, a Mattel se viu precisando comprar os direitos de fabricação da boneca Build Lily em 1964. Isso limpou qualquer imagem negativa que pudessem atribuir à marca da Barbie, e abriu portas para uma indústria que se estendeu por 64 anos e contando. O mais irônico na figura da Barbie é como a mesma foi associada a um modelo de feminilidade submissa e frágil, enquanto a própria Ruth Handler se colocava contra a ideia de que mulheres deveriam ser vistas apenas como mães e cuidadoras do lar. Até porque eu acho que mães e cuidadoras do lar geralmente não têm problemas com impostos. Tá vendo? Dá pra você ser feminista e capitalista ao mesmo tempo. Dá pra você ser várias coisas. Dá pra você ser uma pessoa muito legal e uma pessoa meio babaca também. A personagem surgiu numa época onde mulheres apenas podiam sonhar
com 5 tipos de emprego no máximo. 10 anos antes, por exemplo, Simone de Beauvoir, Simone Simaria, escrevia O Segundo Sexo e dizia: respeitam o esforço que faz o adolescente para se tornar homem e desde logo lhe dão uma grande liberdade. Da moça, exige que fiquem em casa, fiscalizando-lhes a saída, não a encorajam em absoluto a escolher seus divertimentos e seus prazeres. Barbie nasceu em meio a uma revolução aos aspectos atribuídos ao gênero feminino. E, de acordo com o site oficial da boneca, toda essa jornada acumulou mais de 200 carreiras no currículo dela. A primeira vez que ela quebrou esse teto de plástico, como diz o site, foi em 1960, quando foi à Lua, apenas 4 anos antes de Neil Armstrong. Nos anos 70, Barbie salvaria vidas na sala de operações como uma cirurgiã, quando poucas mulheres chegavam à faculdade de medicina. Em 1980, ela ia para as salas de reuniões como a CEO Barbie em Day to Night. E em 1990, ela concorreu à presidência, muito antes de qualquer candidata feminina chegar à corrida eleitoral. Mas mesmo com tantos avanços por parte da Barbie, ainda estamos falando de uma mulher. Pelo menos uma figura que representa a mulher. Ou pelo menos a figura que representa apenas um tipo de mulher. Vamos deixar isso bem claro. O que, se a gente for resgatar a Simone Simaria de novo, em 1949, ela diz que estão destronando o mito da feminilidade. Começam a afirmar concretamente sua independência. Mas não é sem dificuldade que consegue viver integralmente sua condição de ser humano. Educadas por mulheres no seio de um mundo feminino, seu destino normal é o casamento, que ainda as subordina praticamente ao homem. O prestígio viril está longe de ser apagado, assenta ainda em sólidas bases econômicas e sociais. Por essa dificuldade do feminino se ver completamente livre da contraparte masculina, Barbie acabou ganhando um namorado em 1961. Aqui, o Ken é literalmente só o Ken. Ele serve para ancorar a feminilidade da Barbie, enquanto ela pode desbravar o mundo e ser o que ela quiser. Retornando a Simone Simaria, porque, né, ela tava muito à frente do seu tempo. Ou talvez ela só estivesse no tempo certo para falar todas essas coisas, né? Longe de se dedicar ao homem porque se sente inferior a ele, é porque a ele se acha destinada que, aceitando a ideia de sua inferioridade, ela a constitui. Não será com efeito aumentando seu valor humano que ela se valorizará aos olhos dos homens. Será moldando-se aos sonhos deles. Mesmo com a presença de Ken a partir dos anos 60, ainda há uma completa inversão de valores. Diferente do que Simone Simaria descreve, aqui é o Ken que se molda aos sonhos da Barbie. É o homem que é desprovido de identidade e personalidade, enquanto a mulher busca se encontrar. Tem até uma entrevista muito legal da Margot Robbie e da Greta pro 730, em que a Margot diz que a Barbie não é necessariamente feminista, mas que ela tá num passo além do feminismo, quase como se ela representasse o completo oposto da misoginia, porque no mundo cor-de-rosa da Barbie não há uma igualdade de gênero, mas uma completa inversão de valores. I actually, when I got asked the other day, like, is Barbie a feminist? I was like, well, she's actually like the level up from that, because if you look at Barbie Land at the beginning, like, the Barbies are on top and the Kens are kind of disregarded. So I was like, well, that's not equal. No, right. So whatever the opposite of misogynist is, actually Barbie's like. So towards the end, when they balance things out, then it might be feminist, but actually it's like beyond. Toda a trama do filme é basicamente tipo, então, a Barbie vive numa utopia além do feminismo e o mundo real vive numa desgraceira regida pelo patriarcado. Como a gente lida com isso? Quer dizer que a Barbie é uma figura irretocável, perfeita em seus defeitos? Ela é literalmente a fada sem defeitos? Não. Primeiro que a Barbie só é uma fada em linhas específicas da boneca. Começa por aí. Segundo, óbvio que não, gente. A ideia de Ruth para a Barbie era progressista e dava espaço para que garotas pudessem sonhar. Porém, a Mattel nunca conseguiu acompanhar os debates feministas que se sucederam. Enquanto Angela Davis apontava que o feminismo era branco e ignorava mulheres negras e amarelas, a Barbie lançou a sua segunda boneca negra apenas em 1980, sendo a primeira lançada em 1967, com os mesmos moldes da Barbie branca, mas a única diferença sendo um estilo de cabelo e, obviamente, a cor da pele dela. Já no ano seguinte da segunda Barbie negra, surgia a Barbie asiática, sendo chamada de Barbie oriental, e junto resgatando todos os estereótipos possíveis que essa palavra pudesse carregar. E todas essas problemáticas são apenas topo do iceberg. Em 1997, por exemplo, a Mattel lançou uma Barbie negra em parceria com a Oreo, chamada de Barbie Oreo. Aparentemente não estavam cientes do uso de Oreo como um termo depreciativo para pessoas negras que são vistas como brancas por dentro. Não satisfeitos em desbravar as polêmicas raciais,
A boneca ainda foi acusada de gordofobia após o lançamento da Barbie Babá em 1963. Isso porque um dos acessórios dela era literalmente um livro para perder peso. Agora imagina, né? A criança pegando a boneca, uma Barbie babá, que já pra mim é meio estranho. É claramente um erro da Mattel em retomar essa ideia de que garotas só servem para ser mães e cuidadores de casa, né? A criança pega a caixa, abre, tem os acessórios da Barbie e aí tem um livro. Como perder peso. Isso tudo sem contarmos o famoso vídeo do Insider, como a Barbie seria se tivesse um corpo real. Em que estudos revelam que para a Barbie conseguir se mover, teria que engatinhar para compensar suas proporções. Que eu acho meio estranho, né? Tipo, ai gente, não tem como você pegar as proporções certinhas e fazer uma coisa no mundo real que vai ficar perfeita. Quando a gente tenta pegar qualquer coisa na realidade e transportar para um mundo fictício, para uma animação, para qualquer outro local, vai ter mudança. Então assim, geralmente quando vem esse papinho tipo, ai não, porque as proporções da Barbie são irreais. Tá, mas que tipo de proporções são reais quando a gente fala nesse tipo de mídia, sabe? Tem as outras questões em cima disso, de que, né, crianças vão consumir e se pensar, não, porque todas as mulheres são assim, deve ser assim. Talvez, mas eu acho que tem formas melhores de trabalhar isso. E tem formas melhores de se discutir essa questão. Ainda sobre esse mesmo tópico das proporções da Barbie serem irreais, em 2016, um estudo mostrou o impacto de bonecas como a Barbie na forma como garotas de 6 a 8 anos entendiam seus próprios corpos. Uma pesquisa de 2006 descobriu que as meninas de 6 a 8 anos que brincavam e assistiam aos padrões de beleza impossíveis da Barbie tinham um maior problema com os corpos, pois a mesma enraizou a pressão para serem magras e as deixava com emoções negativas sobre seu próprio tamanho, diz um artigo do Stylist. E tudo isso é verdade. Na verdade, é apenas o início de uma lista de motivos para não se apoiar a figura da Barbie. Quer dizer, será que é só isso mesmo? Será que a Barbie é o nosso maior ícone do feminismo de Schrödinger, em que nunca vamos saber se ela é progressista de verdade? Dentro da caixa, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é incrível. Ícone. Mas aí, quando você abrir a caixa, você vai descobrir todas as falhas e problemas dela. Sempre estaremos olhando para ela por essa ótica quântica em que, para um avanço, sempre temos um retrocesso maior ainda. Ironicamente, o Juno do passado diria que sim, vamos tacar todas as Barbies no fogo. Mas o de agora acha que é um tema mais espinhoso do que parece. Barbie surgiu no fim dos anos 50, como uma tábula rasa, como diria o nosso querido Locke. E não vai confundir com o irmão do Thor, o Locke. Eu tô falando do John Locke, o filósofo. Ela é essa folha de papel em branco que pode ser preenchida com tudo o que quisermos. Ela pode ser astronauta, uma CEO multimilionária, negra, asiática. Pode ser tudo, pode ser nada. Pois enquanto o seu corpo e marca se transformam ao longo do tempo, dependendo de quem está fazendo essas mudanças, tudo isso pode não significar nada. Uma Barbie negra chamada de Barbie Oreo, por exemplo, não é representatividade, é racismo recreativo. Mas a linha de novas bonecas de 2016, que trouxe 3 novos tipos de corpo, 7 tons de pele, 22 cores de olhos e 24 variações de cabelo despenteado, isso pode ser visto como algo positivo. E é essa a questão. O problema não é a Barbie, o cabelo loiro, pele branca e cintura fina, mas no que a sociedade tentou transformá-la. Ruth Handler criou a Barbie, mas assim como toda mãe, ela perdeu a filha pro mundo. E bom, o mundo é racista, gordofóbico, misógino e várias outras coisas. Talvez o mais curioso de toda essa história da Barbie é como ela representa muito da humanidade, ou pelo menos muito de como tratamos as pessoas, as colocando em caixas e colocando expectativas insuperáveis nelas. Pensando nisso, eu acho que tá na hora de trazer outra bonequinha pra esse vídeo. Eu não tô falando de outra bonequinha tipo outra pessoa não, gente. Eu tô falando de outro exemplo. Eu te amo, você me pertence. Não, ninguém pertence a ninguém. É claro que pertence. Não vou deixar ninguém me colocar numa gaiola. Bonequinha de Luxo é um filme de 1961, protagonizado por Audrey Hepburn e George Pepper. O mesmo é inspirado no livro de mesmo nome de Truman Capote, publicado em 1958. Talvez vocês conheçam Capote por Sangue Frio. Esse livro geralmente surge nas listas de livros que mudaram o jornalismo, ou coisa do gênero. Eu particularmente nunca li. Shame on me, desculpa gente, eu não li. Essa provavelmente é uma daquelas referências velhas que tipo, só 5 de vocês vão entender, mas por isso mesmo eu vou trazer a sinopse.
Tanto no livro quanto no filme, seguimos a história de Holly Golightly, uma garota de programa que está decidida a se casar com um milionário. Ela é tipo a Bill de Lily lá, né? A Sugar Baby. Seus planos mudam quando conhece Paul Vorjak, um escritor bancado pela amante. Apesar do interesse em Paul, Holly reluta em se entregar a esse romance que contraria seus objetivos de se tornar rica. Existem diferenças sutis entre livro e adaptação cinematográfica, mas uma constante é a forma como Holly é vista, interpretada e descrita. Isto é, pelo ponto de vista desse escritor. No fim do dia, a garota é uma personagem fictícia, mas também uma composição de múltiplas não ficções conhecidas pelo Capote ao longo de sua vida. O que significa que seus sonhos vinham da mãe de Capote, suas ansiedades existenciais do próprio Capote, mas sua personalidade, que parecia tão intimamente sua, vinha do círculo social fechado de divas de Manhattan, que Truman adorava de modo tão flagrante. Holly é como a personificação da mulher moderna nova-iorquina. Ela é vibrante, interessante, bonita, livre. E além disso tudo, é uma garota de programa. O único problema da personagem, que também é um dos maiores acertos do filme, é que Holly é interpretada por Audrey Hepburn, que desde Sabrina, filme de 1954, ela passou a ser vista como um ponto fora da curva em Hollywood. Depois de Sabrina, Audrey estava marcada para sempre, na tela e fora dela, como uma mulher jovem que afirma sua individualidade através de seu gosto. E isso, numa época de seios grandes em grandes sutiãs, era uma novidade absoluta para seu sexo. Em outras palavras, Audrey Hepburn não era sexual, mas elegante. Sua postura não é expansiva como a de outras personalidades da época, como Elizabeth Taylor ou Marilyn Monroe. Na verdade, ela era recatada, doce, frágil. E todos esses aspectos haviam sido exaustivamente explorados no cinema em A Princesa e o Plebeu e Sabrina. Para o público, Audrey Hepburn não era uma atriz. Ela era a princesa Anne e era a Sabrina. Era essa figura virginal e perfeita e o maior exemplo de feminilidade nos cinemas. Mas tudo isso muda após Bonequinha de Luxo. Em Quinta Avenida, 5 da manhã, livro de Sam Watson, vemos o autor se debruçar nessa descoberta da mulher moderna através da transformação de uma jovem virginal do cinema, Audrey Hepburn, na prostituta de vida difícil de Nova York, Holly Golightly. O que acho mais interessante nessa construção é que ambas essas imagens não condizem em nada com a realidade. Tanto a imagem de Hepburn na mídia, quanto a construção da personagem de Golightly são mais visões masculinas sobre o mundo feminino do que uma representação fiel da realidade. De certa forma, o título nacional para o filme, Bonequinha de Luxo, não poderia fazer mais sentido. Tanto a atriz quanto o personagem são utilizadas como bonecas, usadas pelo diretor e roteirista para contar a história que eles quiserem. Uma das maiores divergências, por exemplo, entre livro e filme, é como a Holly nunca tem um final feliz na história do Capote. Pelo contrário, ela se muda de Nova York e segue com sua vida, tentando encontrar um lugar melhor. Aparecem uns escritos lá do Capote dizendo, não, então, ela foi vista no Brasil, um negócio assim. Mas no filme temos a fatídica cena em que Holly finalmente cede ao romance construído entre ela e o Paul. Eles se beijam na chuva, os créditos sobem e felizes para sempre. O novo final é quase como uma forma de redimir a história de vida de Holly. Os produtores o colocam ali para dar um tom menos pessimista para o filme. É uma brincadeira com bonecas, como eu disse antes, onde eles forçam um personagem masculino na vida da protagonista e esperam pelo melhor. Esperam que todo o resto seja apagado. Holly era uma fera. Embora o filme termine quando ela beija Paul debaixo da chuva, não conseguimos esquecer que para chegar ali, ela deixou de lado a família, abandonou o marido, saiu com uma porção de homens ricos e estrangeiros e pior, que se divertiu com tudo isso. Retomando a Simone e Maria, não significa que Holly passará a se dedicar a esse homem na sua vida, mas que seus sonhos vão se moldar aos dele, e que após tanta expectativa sobre a vida que ela deveria tomar, ela finalmente cedeu a sua caixinha de boneca. E todas essas questões eram algo que a própria Hepburn sofria em sua vida. Na época, a atriz era casada com Mel Ferrer. E se vocês gostam de uma boa fofoca de cinema, saibam que Ferrer odiava que a Hepburn fosse mais popular do que ele, o que gerava várias discussões nos sites de filmagem. Tipo, não é possível que essa garota está sendo mais famosa do que eu. Ego masculino ferido. Bicha. Fofoca. Existem diversas histórias de que os dois viviam discutindo porque ele tinha uma expectativa completamente diferente sobre como a atriz devia se portar ao seu lado. O curioso aqui é que, devo lembrá-los novamente, Hepburn não era o grande símbolo sexual da época. Ela era um exemplo de feminilidade, que desejava ter um marido, filhos e se dedicar à vida como dona de casa. Inclusive, o livro de Watson deixa claro que Hepburn se sentia completa mesmo como mãe, não como atriz. E mesmo assim, Holly Audrey, personagem e atriz, está
estavam enclausuradas nas expectativas de terceiros. Não muito diferente da Barbie, um papel a ser seguido foi moldado ao redor dessas figuras. Ignorando o que poderiam ou queriam ser, a expectativa era que seguissem esses caminhos pré-determinados, que Audrey permanecesse pura e perfeita, que Holly se redimisse de seu passado e que a Barbie continuasse sendo a boneca sem nada a dizer. Não me pergunte, sou apenas uma garota. O livro de Watson, que eu recomendo muito se vocês querem uma grande fofoca de Hollywood sobre bonequinha de luxo, é uma lembrança de que esses papéis fracassaram completamente. Esse surgimento da mulher moderna, que o autor tenta traçar com a produção do filme, não se trata sobre a imagem deturpada de Holly ou a forma como Audrey era vista como uma atriz santificada, mas como essa identidade da mulher moderna apenas surge com escolhas. Audrey Hepburn tinha uma escolha: permanecer sendo um anjinho de Hollywood ou aceitar o desafio do papel da prostituta. Já Holly também ganhou uma nova escolha no filme. Ela poderia continuar vivendo sua vida livre de amores, livre de amarras, ou viver sob o romance com Paul e, ao mesmo tempo, se desprender completamente da visão sobre o feminino do próprio Capote. Nesse sentido, a Barbie é o que foge de todas essas situações. Ela é uma boneca de plástico, vivendo a vida em plástico, que a gente sabe disso aqui. É tudo fantástico. Fora isso, ela não tem escolha, além de viver nessa caixa de expectativas. Ela não tem vontades, desejos, não tem nada. Tudo que ela é foi atribuído por outros. E agora, eu acho que chegamos na verdadeira questão desse vídeo. O que a Marvel tem em comum com a Barbie? Talvez nada, talvez tudo. Mas, mais especificamente, a última fase do estúdio nas séries de TV. É isso que vocês querem ver? Jennifer Walters é uma mulher no fundo do poço. Ela perdeu a vontade de lutar. Não vai ter narrador, a gente não tá tão desesperado. Não é de hoje que eu estou querendo fazer um vídeo sobre como a fase 4 da Marvel Studios trata sobre identidade. E sobre como o WandaVision, Miss Marvel, Mulher Hulk são sobre personagens à procura de um lugar para pertencer. Mas a verdade é que falar sobre isso não seria tão interessante, ou como diria Greta Gerwig e Margot Robbie, brilhante, sem a presença da Barbie. Criada nos anos 50, Bárbara foi tudo e nada. Foi Audrey Hepburn, Cher, Marilyn Monroe, foi uma Spice Girl, participou da Liga da Justiça, Família Addams, Scooby-Doo, foi astronauta, cientista, modelo e às vezes só uma boneca. Como disse antes, em uma sociedade que estamos constantemente observando nossa cor, sexualidade e gênero acima do que somos capazes de fazer, em que nos colocam em caixas cheias de expectativa e papéis sociais, ser uma Barbie é um ato revolucionário. Mas esse ato tá longe de estar só nas mãos dela. E é aí onde entra essa curiosa conexão entre a Marvel e a Barbie. Ambas essas marcas, mesmo mergulhadas na busca de empresas por venda e lucro, possuem personagens que estão nos lembrando que precisamos ser disruptivos para poder existir. Enquanto a Barbie preenchia seu currículo com empregos que mulheres nunca haviam sonhado em conquistar, o primeiro herói negro da Marvel chegava aos quadrinhos em 1966. Pantera Negra inicialmente surge como um personagem coadjuvante nos quadrinhos do Quarteto Fantástico, e apenas mais tarde se tornou um palco para que um universo negro se expandisse na editora. Só que, assim como a Barbie, Pantera Negra não foi perfeito. Até porque estamos falando de dois caras brancos escrevendo histórias sobre um herói preto africano. Claro que vai ter muito erro e acerto nesse caminho. Mas o que esses personagens acabam nos ensinando é que o importante é perseverar. Deixando os quadrinhos e os anos 60 de lado, vamos fazer uma viagem para 2022. Mais especificamente para Nova Jersey e o mundo colorido e cultural de Miss Marvel. Kamala Khan, a heroína interpretada por Iman Vellani, é uma lembrança constante que, para sermos nós mesmos, temos que sair das expectativas da sociedade e a dos nossos pais. Já em Mulher Hulk, Defensora de Heróis, que eu ainda acho que tinha que ter se chamado Mulher Hulk, Legalmente Verde. Tô errado? Não tô errado, desculpa. Quem tá errado é quem colocou Defensor de Heróis. A personagem de Tatiana Maslany precisa enfrentar os próprios preconceitos e expectativas sobre si mesma para abrir espaço para essa mulher verde de 2 metros. E é apenas no fim, diante de tantas questões, que Jennifer compreende que ela é essa mulher bizarra. Ela é isso tudo. É tudo que ela suprimiu durante anos, é o que ela negou para si mesma porque acreditava que não lhe cabia. E não para por aí. Nosso querido Falcão, interpretado por Anthony Mackie, apenas
percebe, depois de muito lutar contra si mesmo, sua família, o racismo institucional, que ele pode ser o herói que sempre sonhou, que não precisa ficar escondido pelas sombras do Capitão América branco, que ele pode conquistar um local de destaque. Todos esses heróis que citei enfrentam as lutas de grandes vilões e organizações corruptas, mas mais do que isso, lutam contra o dia a dia, preconceito, o medo de serem quem eles são, o conflito de irem contra o que o sistema espera deles. E depois de olhar para todas essas histórias, seus erros e acertos, me vi encarando os 64 anos da Barbie com um olhar um pouquinho diferente. Ela não é um ícone feminista progressista. Talvez ela tenha sido há muito tempo, porém não conseguiu acompanhar as mudanças da sociedade da melhor forma que poderia. Mas Margot e Greta viram nela uma possibilidade. Em um momento da história da humanidade em que estamos conversando com máquinas e criando greves para ganharmos o que é nosso, essas produtoras viram na Barbie uma imagem que pudesse catapultar uma mensagem positiva, decidiram dar mais uma chance para a boneca de plástico contar uma história sobre identidade e pertencimento. A grande questão de todo esse vídeo não é o que a Marvel e a Barbie têm em comum, mas porque justo agora temos tantas histórias de minorias tentando se entender em uma sociedade que não nos abraça. Porque depois de um universo cinematográfico tão branco e masculino, estamos olhando para personagens como Sam Wilson, Kamala Khan, Jennifer Walters? Porque depois de anos criticando a figura da Barbie na sociedade, estamos dando voz para ela dizer, sei lá, o que ela pensa. Para alguns é só coincidência, para outros é tipo mimimi. Mas eu quero tentar acreditar que, mesmo que seja sobre grandes corporações ganhando bilhões cada lançamento, talvez, só talvez, tenha uma pessoa lá dentro que acredite nessas histórias. Que pedaços de plástico e papel podem inspirar pessoas a serem elas mesmas. Não, a pior parte, né, que eu tô aqui falando sobre identidade, não sei o que lá. Queria uma Barbie. É isso, gente, eu não tenho mais o que dizer. Mas se vocês quiserem me dar uma Barbie, o meu Pix é